Tem gente que olha pro adulto com TDAH e já pensa, aquela pessoa, ela é irresponsável, ela não se importa com nada, ela deixa tudo pra última hora. E para ela melhorar, ela só precisa ter uma pequena disciplina ali. Só que se a gente parar pra pensar, ah, por dentro, muitas vezes aquela pessoa com o TDAH, ela não está tranquila. Ela tá cansada porque ela tá naquele ciclo várias e várias vezes, ela está envergonhada porque ela sempre erra naquela mesma coisa, sobrecarregada porque sempre tenta voltar para melhorar, para fazer diferente e acaba que não consegue, e aí ela acaba que tenta esconder o que tá sentindo, pelo que tá passando, e mais uma vez, por não conseguir fazer algo que parecia simples, ela vai lá novamente e se cobra, e esse cobrar volta a ela para esse ciclo. E esse é um ponto muito importante. Às vezes, para quem olha de fora, até parece descaso o TDAH passar por aquilo que ele passa, pelo comportamento que ele tem, parece que ele não liga para nada, mas internamente, por dentro dessa pessoa, existe um custo emocional muito grande, enorme pra gente falar a verdade, para que ela continue minimamente funcionando. E no vídeo de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês como que é difícil para quem tem TDAH viver de forma que a vergonha vem a ela e muitas vezes parece que essa mesma vergonha a deixa percebendo que ela é uma pessoa irresponsável, mas isso não é verdade. Muitas vezes a pessoa com TDAH, ela não é irresponsável, ela só está esgotada. Quando uma pessoa ela traz uma mensagem, atrasa uma tarefa, ela perde um prazo ou ela começa algo e não termina, é muito fácil a gente que está de fora, a pessoa que está de fora, olhar e falar com um rótulo verbal irresponsável. Aquela pessoa, ela é responsável, ela não tem responsabilidade para aquilo que ela deveria fazer no seu mínimo. Só que muitas vezes o rótulo, ele encerra aquela conversa antes mesmo da gente ter uma investigação, antes mesmo da gente começar a investigar o caso. E é isso que a gente faz em TCC. A gente investiga, a gente avalia, a gente entende o comportamento e nós não julgamos aquela pessoa que está passando por aquilo. E muitas vezes, no TDAH adulto, as dificuldades, elas envolvem funções executivas, que é iniciar uma tarefa, organizar os passos, controlar os impulsos, manter a atenção em alguma coisa que é realmente necessária, regular a emoção e sustentar aquele esforço quando a recompensa ela não é de imediata, dopaminérgica. E quando o adulto com TDAH ele tem que fazer isso, isso demanda muito por causa das recompensas que ele costumava ter de forma imediata, e aí, por tentar focar, ele não tem. E aí, quem está, de novo, de fora, diz que é algo muito simples. É só a pessoa responder, é só ela levantar, é só ela ir lá e organizar a casa, lavar a roupa, lavar a louça, ela terminar o que ela começou. Mas para quem tá ali por dentro, sabe que muitas vezes a tarefa atencional do TDAH é vinda com confusão, porque você precisa manter a atenção, e essa confusão transforma-se em ansiedade, vergonha, cansaço, uma sensação de incapacidade pelo ciclo que essa pessoa já conhece, que ela vai voltar. E o problema é que, depois de anos e anos ouvindo essas críticas, ouvindo que eu não sou bom, eu não sou boa, que eu tô ficando para trás, que existem pessoas melhores, que existe algo acontecendo e eu não consigo lidar com isso, eu não consigo lidar com o meu jeito, comigo mesmo, a pessoa, ela vai achar que aquilo que o povo fala, aquilo que as outras pessoas falam realmente é uma verdade sobre ela. E aí vai juntando crenças. Não é só que ela atrasou uma tarefa, não é só que ela pensa que ela poderia ser melhor, que ela poderia arrumar. Não, ela vai colocar uma cognição na cabeça dela, ela vai colocar um pensamento fixo, rígido, de que ela é um fracasso, de que ela não consegue, de que ela decepciona todas as pessoas que estão à volta dela, de que ela tem alguma coisa errada, e aqui é onde começa esse sentimento de vergonha, onde começa a vergonha. E sinais muitas vezes claros de depressão. E a gente tem que entender que pessoas com TDAH, seja em uma questão clínica ou artigos, estudos que nós vemos, a grande tendência, a grande maioria dos TDAHs, eles têm sim um desenvolvimento ou uma inclinação maior para um desenvolvimento de depressão, de transtorno depressivo maior. E existe uma
diferença muito importante que a gente tem que entender entre a pessoa sentir-se culpada e a pessoa sentir-se ansiosa, porque uma vez a culpa, ela pode dizer, olha, eu realmente fiz alguma coisa errado, né? Ali, né? Eu fiz algo errado, é uma evidência de que eu fiz o erro. Ok, beleza. Mas a vergonha, ela vai catastrofizar aquilo. Eu sou o errado. O problema sou eu. O problema é a minha existência. O problema é eu estar aqui. A culpa pode levar a uma reparação. Não, beleza. Já que eu errei, eu não lembrei, então eu vou colocar um lembrete e eu vou me organizar. Enquanto a vergonha, ela costuma a sentenciar a pessoa. Ó, você é ruim, eu sou ruim mesmo, o problema é comigo. E aí a pessoa, ela se esconde emocionalmente, de forma comportamental, ela evita, ela pode mentir. Muitas vezes alguns TDAHs podem desenvolver mitomania por causa de mentir muitas vezes, e aí existe a questão da procrastinação, ela não pede ajuda porque ela tem vergonha, né? E aí ela tenta compensar tudo sozinha, é onde ela se esgota, porque não tem recompensa, e aí muitas vezes ela desiste. E aí, os adultos com TDAH, em adultos com TDAH, isso pode ficar muito mais forte se a gente pensar em um aspecto até mais de dificuldade, porque é visível que o ambiente o pressiona em dificuldade. Ou seja, as pessoas que estão à volta, elas não ajudam o TDAH. Muito pelo contrário, né? As pessoas que estão à volta, elas vão lá e pressionam ainda mais, e por ele estar sendo pressionado pelo ambiente, ele também se pressiona. E aí ele vai atrasar, ele vai esquecer ainda mais, ele vai ser mais bagunçado. A gente tem questões de impulsividade, atencional, e lógico, se existe tudo isso, então realmente nós pensamos em uma incompletude. As coisas não vão ser completas. No ambiente onde ele está, ainda que o esforço que ele está fazendo para começar, que ele está fazendo de cognição, de pensamento, para abrir o computador, para fazer alguma coisa que ele precisa, para que ele consiga fazer, ainda que esse esforço ele seja absoluto, ainda assim, o ambiente à volta dele vai virar para ele e vai achar que ele é uma pessoa irresponsável. O ambiente em volta dele vai achar que ele é uma pessoa que não consegue. E aí você vai ter uma exaustão disfuncional, porque ele não conseguiu fazer aquilo que ele deveria fazer no seu ambiente. E aí o ciclo da vergonha começa. Porque aparece uma demanda, de novo, trabalho, casa, estudar, vem a dificuldade, né? E aí começa o ciclo. A mente ela vai dispersar, porque eu já passei por aquilo, eu travo, eu esqueço, ou eu evito, ou eu começo tarde demais, que é clássico do TDAH, né? Que aí entra outro ciclo de procrastinação, né? E em seguida vem a tal da consequência. Atrasa, a cobrança porque esqueceu de pagar uma conta, a crítica daquele mesmo trabalho, a autocrítica, a briga no relacionamento e a própria sensação de fracasso. Com a sensação de fracasso, nós temos os pensamentos, tá vendo? Eu fiz de novo eu não fiz, eu sou problema, eu não consigo ser adulto, as pessoas elas vão perceber que eu não dou conta, eu não vou conseguir trabalho, eu não vou conseguir relacionamento, de novo a vergonha, e aí a vergonha faz com que o ciclo ocorra de novo, porque você evita ver a mensagem que você tinha que responder, você evita ver a agenda, você evita abrir o e-mail, você evita conversar, você evita encarar a tarefa e você evita sair de casa, e você evita. E essa evitação, ela momentaneamente pode baixar a sua ansiedade, mas ela vai criar mais acúmulo e o acúmulo vai aumentar a vergonha, e aí o ciclo, ele basicamente fica em dificuldade, crítica, vergonha, evitação, acúmulo, mais vergonha, e quanto mais esse ciclo ele vai se repetindo, mais a pessoa deixa de confiar nela mesma, e aí você tem uma coisa que vai esgotando aquele TDAH, que vai cansando, a pessoa vai tendo um cansaço muito abrupto, e muitos adultos com TDAH, eles não estão largados, né? Não é que a pessoa não quer mais fazer, não é que a pessoa ela não consegue, mas elas estão tentando compensar o tempo todo, lembrar sozinho, tentar parecer mais organizados, tentar demonstrar que não estão confusos, que elas conseguem responder rápido.
Só que isso é uma tentativa e não uma ajuda. Tentar produzir muito, né, num dia que ele ou ela ficou travado. Só que esse de tentar, isso cansa mais. E esse modo de viver cobra muito caro, porque a pessoa ela não descansa de verdade. E aí, quando ela vai parar, ela acha que ela é culpada. Não, eu tô atrasado. Quando ela trabalha, ela acha que ela está perdendo alguma coisa. Quando ela tenta se organizar, ela vê que ela está muito acumulada. E aí vem as questões emocionais de autorregulação. Quando ela falha, confirma aquela crença de que ela é incapaz na cabeça dela. Confirma a crença de desvalorização. E aí o corpo ele pode estar tranquilo, as pessoas vêm e voltam, mas você não faz nada da vida, você está de boa, as coisas estão acontecendo, mas a mente dessa pessoa ela tá 1000 por hora, né? E aí o que parece que é preguiça, você vê que é o cérebro demandando tanta coisa que já está em um modo de emergência, aonde a falta de um sistema adequado pode sim descompensar essa pessoa, onde a pessoa não tem limites mais ali, e é onde muitas vezes as crises ansiosas, depressivas, de burnout, elas acontecem. E aqui a gente tem que ter uma noção muito necessária, porque a gente tem que entender que não significa dizer, então a pessoa tem que atrasar, porque ela tem o laudo, você quer me dizer isso, Gerson? Porque ela tem o laudo, ela tem que atrasar. Porque você deu um laudo psicológico, um psiquiátrico pra ela de TDAH, que ela tem que atrasar. Não é isso, que ela tem que esquecer, que ela não tem que cumprir. Não, a responsabilidade ela existe. A responsabilidade ela é necessária, só que existe uma diferença entre responsabilidade e você humilhar essa pessoa ou você se auto-humilhar. Né? Porque a humilhação ela vai virar para a pessoa e vai falar assim: olha, você é o problema. A responsabilidade ela fala: existe um problema. Deixa eu entender, vamos criar aqui um plano de ação, um padrão funcional, um comportamento aonde nós venhamos a conseguir jogar isso para frente. E aí a responsabilidade ela repara estrategicamente os comportamentos disfuncionais que essa pessoa teve ao longo dos anos. E é na TCC aonde a gente tenta sair desse rótulo e entra num comportamento muito mais funcional, ao invés de dizer que eu sou responsável, você começa a ter uma autocrítica funcional, você começa a avaliar. Isso vira uma pergunta: qual o comportamento que falhou aqui? O que eu esqueci? Em que momento que eu travei? O que eu senti antes de evitar? Qual parte daquela tarefa que estava grande demais? Qual apoio externo que eu preciso criar para que eu consiga? Como é que eu reparo o dano sem me destruir, sem me autodestruir? E aí essa mudança ela vai estruturar um novo comportamento que, consequentemente, vai criar com constância uma nova crença funcional para essa pessoa, porque a pessoa ela para de atacar a própria identidade e aí ela começa a trabalhar os comportamentos que têm que ser trabalhados. E agora eu quero te passar um exercício simples, né? Quando você começar a perceber que você está se chamando de irresponsável, de disfuncional, de que não consegue, você vai escrever 3 coluninhas aí no caderno, seja onde for, né? Na primeira coluna você vai colocar assim: o que aconteceu, né? O que aconteceu para isso ocorrer? O exemplo: eu atrasei a entrega, eu esqueci de responder, eu deixei a tarefa acumular. O que aconteceu? Na segunda coluna você vai colocar: qual foi o rótulo que eu usei contra mim mesmo, né? Um exemplo: sou irresponsável, sou um fraco, eu não tenho jeito, eu decepciono todo mundo. Na terceira coluna, você vai colocar qual é a análise mais útil, a evidência. E aí você coloca, né? Como exemplo: eu não quebrei a tarefa em partes, eu confiei só na minha memória, eu não coloquei lembrete, eu evitei porque eu fiquei ansioso, eu comecei tarde porque a tarefa estava meio vaga. E aí você vai perceber que é uma análise de mudança de comportamento. Essa análise de mudança de comportamento, ela mostra o que precisa ser ajustado. E aí a frase final que a gente lembra é que, olha, peraí, eu não preciso me humilhar para me responsabilizar, né? Eu posso reconhecer o meu erro, reparar o que for possível e criar um sistema funcional, então, de ação funcional. Então, quando você olhar para alguém com TDAH ou para você mesmo, cuidado para rotular a outra pessoa ou se autorrotular, porque às vezes a pessoa ela pode parecer irresponsável. Aquela pessoa que parece irresponsável, ela está tentando funcionar com uma mente sobrecarregada, carregando anos de crítica,
vergonha, autocobrança, dopamina barata, depressão, ansiedade. E talvez a pergunta mais importante não seja por que eu sou assim, por que ela é assim, né? Mas qual parte do meu funcionamento precisa de estratégia, de apoio, de treino profissional mesmo, né? De um psiquiatra, de um psicólogo, de uma equipe que ajude você e ajude aquela pessoa, porque todos nós, sim, precisamos de ajuda para melhorar. É isso aí, pessoal. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilha com alguém aí que vive se culpando porque ela não consegue começar ou terminar, né? E precisa fazer o que tem que fazer, porque quando você compartilha este vídeo, você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas aqui no YouTube com as TCCs e as neurociências, certo? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!